Olá, sejam bem-vindos ao estudo da professora Magda Soares sobre o livro Alfaletrar. Eu sou a professora Thalita e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o choque de realidade, a universalização e democratização, ANA e INAF. Desde já eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com outras pessoas também que têm interesse sobre alfabetização e letramento. A professora Magda Soares começa a introdução do seu livro falando sobre os meados do século XX, em que há uma entrada gigantesca de crianças e pré-adolescentes adolescentes entre 6 e 14 anos, que chegou em 2015 a ter um percentual de 98,6% das crianças e pré-adolescentes estudando nas escolas públicas. Olha que coisa boa. Então, teríamos aí em 2015 a universalização do ensino fundamental, certo? E é claro que a professora Magda também diz sobre a importância da aprendizagem da língua escrita para as demais áreas de conhecimento. Então, se você tem defasagem, se a criança não sabe ler ou escrever, não se apropriou, ainda não interpreta, não produz os seus textos, com certeza isso vai se arrastando ao longo da sua escolarização e prejudicando a sua interação com as outras áreas de conhecimento, como matemática, filosofia, geografia, música. Então, tudo fica muito comprometido quando a criança e o adolescente ainda não se apropriaram da aprendizagem da língua escrita. E aqui uma brincadeirinha com vocês que não há ganhos na comparação, só para dizer que essa entrada gigantesca de crianças e adolescentes nas escolas, dizendo assim que a universalização do ensino fundamental, ela precisava ser avaliada. Será que essas crianças estavam de fato aprendendo? Para isso, foi aplicada a terceira edição, não foi a primeira, em 2016, da ANA, Avaliação Nacional da Alfabetização. E é interessante que ela foi aplicada em 2016 pelo fato de 2015 ter aí alcançado quase 100%, né, das crianças e adolescentes na escola. Então, se entrou tudo isso, né, todo esse quantitativo de alunos, então seria interessante avaliar essa aprendizagem. Eu coloquei aqui o QR Code só para falar para vocês que existe essa prova ainda nos sistemas lá do MEC, que a gente tem acesso, que é público e que todos podem analisar, baixar no seu computador, baixar no seu celular para fazer uma leitura dessas avaliações, tá? Então, eu coloquei aqui alguns trechos da avaliação realizada nos dias 14 e 25 de novembro de 2016, a terceira edição da avaliação. O público-alvo eram as escolas públicas com pelo menos 10 estudantes matriculados, e é lógico que tinham mais de 10, com certeza, do terceiro ano do ensino fundamental em 2016. Então, estão avaliando aqui as crianças do terceiro ano. Então, eram 20 questões de respostas objetivas de leitura, 3 questões de respostas construídas, por meio das quais os estudantes teve que escrever 2 palavras de estrutura silábica distintas com base em imagem, produzir um pequeno texto a partir do comando da questão relacionado à escrita. Matemática, 20 questões de resposta objetiva com 4 alternativas cada. Cada área avaliada mede competências específicas diferentes entre si. Por essa razão, as escalas de proficiência de leitura, escrita e matemática não possuem equivalência de níveis. A articulação possível dá-se no momento da interpretação dos resultados quando falamos em termos de proficiências insuficientes e suficientes. Então, olhando aqui, nós temos o quantitativo de escolas, de turmas e de estudantes que fizeram essa prova,
Então, 48 mil escolas, 105 mil turmas, era muita gente. E aqui nós temos as descrições dos níveis. Se a criança se encontrasse no nível elementar e no nível básico, significava que ela estava insuficiente, né? O ensino estava insuficiente, a aprendizagem insuficiente. Adequado e desejável estava dentro de suficiente. Eu trouxe aqui alguns exemplos, trouxe um exemplo de leitura. Então, temos ali um item, né? Veja a figura. Então, a figura é um saquinho de pipoca. E a consigna era a seguinte: faça um X no nome da figura. Faça um X no nome da figura. Então, pipoca, letra A, B, C e D, pijama, piloto, pipoca e pirata. Aqui, pensando na alfabetização, é bem interessante ver a escolha das palavras, né, para serem colocadas nas alternativas. Por exemplo, quantidade de sílabas são as mesmas, a primeira letra e a segunda são as mesmas, 3 palavras terminam da mesma forma, então ali dava para que a criança que não se apropriou confundir bastante, né? E a criança que se apropriou, não, ela vai ler pipoca e vai marcar o X na letra C. Mas veja que por eliminação fica um pouco difícil. Se a criança raciocinar assim, eu sei que pipoca começa com a letra P. Já tem, todas as alternativas têm a letra P. Se a criança pensar assim, pipoca começa com pi. Todas as alternativas começam com pi. Se a criança pensasse assim, pipoca termina com A. Eu tenho pijama que termina com A, eu tenho pipoca que termina com A e tenho pirata que termina com A. Então tinha as suas dificuldades e é bem interessante pensar também nessas alternativas e no raciocínio da criança. Ao lado nós temos o mapa e quanto mais escuro o estado, maior o percentual de estudantes alocados no nível 1, o mais elementar e insuficiente. Então, num panorama geral, insuficiente. Então, aqui nós temos a escrita, com relação à escrita também, só que agora eram 3 níveis: elementar no nível 1, elementar no nível 2 e elementar no nível 3. Todos esses eram insuficientes. E vamos ver o que acontece aqui com essa questão, né? O exemplo do item é a questão 2, escreva o nome da figura. Então, é um porco, né? Um porquinho. E a criança teria que escrever porco. A criança colocou uma letra P, ao que me parece é a vogal A em seguida. Não sei se é um A ou se é um O, né? Porque não dá para saber muito bem. E o texto, a produção textual da criança também é bastante prejudicada. A gente não consegue compreender. Tentei ler, vocês depois podem ter acesso também, tentar fazer essa leitura, né? Analisar, é bem interessante analisar. E essa criança não conseguiu escrever porco e não teve ali clareza na escrita para que a gente pudesse ler e interpretar a continuação da história. A consigna primeira era escreva o nome da figura e da segunda questão era para continuar a história de uma bruxinha que era boa. A bruxa que era boa e aí ela fazia coisas boas e a criança tinha que continuar falando as coisas boas que essa bruxa fez. O que eu posso analisar aqui também é a presença muito forte da letra cursiva e um dia a gente pode conversar sobre isso. Eu, como alfabetizadora, não gosto de começar com a letra cursiva.
Acho que é difícil para análise, é difícil para a leitura da criança, mas isso a gente pode conversar num outro vídeo, que aqui é para a gente falar dessa introdução e não se delongar tanto, né? E aqui também é a mesma coisa, quanto mais escuro o estado for, maior o percentual de estudantes alocados nos níveis insuficientes. E aí vocês podem até procurar o estado de vocês. Na matemática, temos aqui também dois quadrantes, né, para elementar, que significa insuficiente. Aqui tem a descrição do que seria, né, ser insuficiente ou elementar. Adequado e desejável já está dentro do suficiente. E aqui a questão era a seguinte: o palhaço ganhou estes balões. Quantos balões ele ganhou? Então, digamos que essa questão ela não tem nenhum tipo de pegadinha, podemos dizer assim, ela não tem nenhum tipo de truque, não tem nenhum tipo de... Enfim, é uma questão muito objetiva e eu posso entender aqui algumas coisas. Aqui, eu posso compreender, eu como professora, que essa criança do terceiro ano é muito provável que ela saiba contar de 0 a 10, de 1 a 10, enfim, ela saiba contar. Mas, como ela não sabe ler, ela não sabe o que o exercício está pedindo, ela não sabe o que a questão está pedindo. Aqui nós temos ali no enunciado, um enunciado em letra imprensa. Então, nem é letra bastão e nem letra cursiva, é uma letra imprensa, já é um outro tipo de letra. Mas cai nisso aqui que a gente viu nessa parte, que com a defasagem, vamos dizer assim, da apreensão da língua escrita, do aprendizado da língua escrita, todas as outras áreas de conhecimento ficam prejudicadas. Então, a gente pode ver aqui que, por exemplo, eu não consigo falar que esse aluno, que essa criança, ela não saiba contar, mas eu posso entender que ela não sabe ler, então ela não sabe o que o exercício quer dela. Porque aqui poderia ter, nós poderíamos pensar no seguinte enunciado: o palhaço tem 4 balões e ele agora tem 7. O palhaço tinha 4 balões e agora tem 7. Quantos balões ele ganhou? Então, poderia ser uma questão um pouco mais complexa assim, mas era bastante objetiva. E olha só na matemática como esse território ficou bem avermelhado, bem escuro, né? Ó, quanto mais escuro o estado, maior o percentual de estudantes alocados nos níveis insuficientes. Concluiu-se então que 54,7% das crianças que estavam no terceiro ano em 2016 estavam em nível insuficiente. Em 1982, e vocês vão ver que a gente vai falar muito da década de 80, por isso que eu coloquei aqui essa imagem para a gente gravar, né, que o ano de 80 foi bastante revolucionário com relação à alfabetização. Mas em 82, a professora Magda Soares lembra que enquanto a alfabetização em torno da leitura e escrita ainda era tida como codificação e decodificação. E também ainda era o tempo que tinha a repetência, né? Não sabia, o primeiro ano se dava como insuficiente, repetia. Então, ela fez um panorama entre 82 e 2016, e se a gente analisar, nós vamos ver que em números retrocedemos, né? Ou ficamos na mesma, né? Praticamente na mesma. Então, aqui nós temos muitos anos, né, de distância de 82
para 2016, mas ambos ainda em níveis insuficientes. E a professora Magda Soares, ela afirma, ela traz isso sobre o fracasso na alfabetização. E de quem que é esse fracasso? É do governo, é da escola, é dos estudantes, é da instituição? De quem está fracassando, né? É uma reflexão aqui pra gente. E é possível concluir que a universalização da educação não significa a democratização da educação. Ela explica aqui nesse parágrafo que eu destaquei. Ter acesso à escola, mas não ter acesso ao ensino de qualidade, significa não conquistar igualdade de direitos e de possibilidades, que são bases da democracia. Isso está lá na página 9 do livro. Então, isso é muito forte. Ter acesso não significa conquistar a igualdade de direitos, porque a gente não tem a garantia de que esse ensino é de fato de qualidade. E o insucesso das aprendizagens básicas de leitura foram constatados também pelo INAF, Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional. Então, na verdade, foi constatado um analfabetismo funcional. Pessoas que possuem os anos iniciais do ensino fundamental têm muita dificuldade para fazer leitura da escrita em situações da vida cotidiana, como reconhecer informações em um cartaz, em um folheto. Em 2018, foi visto que 70% dessas pessoas eram analfabetos funcionais. E aqui estão as habilidades, essa palavra que eles utilizam. 4 habilidades cognitivas em 5 níveis de domínio que eram indicadas pelo INAF. Localização da informação, integração, avaliação e elaboração. E também deixei o QR Code aqui para vocês olharem, né, o índice também, conferirem. Aqui eu coloquei que exercer o controle, implementando políticas públicas de formação de professores, era um caso, assim, essas avaliações, elas poderiam ser entendidas como controle, né? Então, por um lado, as pessoas poderiam pensar, nossa, tem uma pressão, existe uma pressão sobre as escolas, sobre as crianças, sobre os estudantes, com essas avaliações, né? E também o fracasso escolar, por um lado, pensando aí no governo, essa rotatividade de uma gestão de um partido, de um governo e assim por diante, ela ser trocada muitas vezes. Então, tem-se um programa de alfabetização, aquele governo é trocado, né? Outros governantes são eleitos, e aí não se consolida porque logo vem uma outra forma de pensar e um outro programa de alfabetização. Então, por um lado, a professora Magda diz isso aqui no livro, por um lado, pode ser entendido que o fracasso escolar vem disso, e por outro lado, pode ser que por parte dos educadores, dos professores, fique essa preocupação, e ela fala desse movimento pendular em busca de um método, de uma concepção de alfabetização. Então, até hoje nós vemos isso, é incrível como isso ainda é enraizado, é consolidado. Você conversa com os professores, a gente vê isso quase que cotidianamente, alguns professores acreditando piamente em um único método, e aí depois a gente pode também fazer um estudo sobre o livro da professora Magda Soares, sobre os métodos, mas fica nessa corrida pelos métodos, né? Silabação, palavração, método fônico, então tem aí uma série de divergências,
cada professor entende de uma forma, então isso também pode ser que seja uma das causas desse fracasso escolar. Eu vou deixar esse aqui para o próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, mas eu espero que até o momento vocês estejam gostando, né? Eu tô gostando bastante de compartilhar esses vídeos com vocês. Então, no próximo vídeo a gente continua falando dessa primeira parte da introdução, que ela é muito especial, ela é muito importante, ela é crucial para que nos próximos estudos a gente compreenda esse panorama como ponto de partida desse livro que ela criou, né, que ela nos deixou. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro estudo, da introdução, dessa primeira parte, essa pincelada. Eu quero falar muito mais, mas também não quero cansar vocês. E até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, compartilha e me diz aí nos comentários o que vocês acharam, qual foi a parte que mais impressionou vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.